Aleluia, como é bom estar aqui, estar de volta. Cada lugar tem as suas vantagens e desvantagens, né? Não tem como levar todo mundo para o mesmo lugar, né? Estávamos nesses dias ali com alguns irmãos, juntos com a família também, passeando. E até não estava previsto para eu compartilhar a palavra hoje, mas aprove Deus que estivéssemos de volta, estivéssemos aqui. E eu posso dizer com vocês com sinceridade, irmãos, com alegria, que eu estou aqui e reunindo com vocês, né? Para mim é uma grande alegria, motivo mesmo de alegrar e entusiasmado com aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, né? Nós estamos ainda, podemos dizer, no comecinho desse ano, ainda, né, não chegou nem aí no fim do primeiro mês, nem na metade do primeiro mês, né? E uma grande expectativa naquilo que o Senhor tem a nos revelar, a falar conosco, a nos conduzir por esse ano, o caminho que Ele tem preparado para nós, ainda que nós não conhecemos com clareza todos os detalhes desse caminho, mas como a Luciana compartilhou aqui no testemunho, né, abrindo a reunião, a gente pode confiar que Deus é bom e cuida de nós, né? E Ele tem para nós sempre o melhor. Amém? Gostaria de que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, um texto bastante conhecido e a gente costuma usar só o comecinho desse versículo. Vou ler ele inteiro só para contextualizar para vocês, mas também pretendo me deter só no primeiro momentinho aqui para nós orarmos, no primeiro ponto dele. Oséias capítulo 4, verso 6, diz assim, na versão revista atualizada, né, fala dessa forma: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Em outras versões fala assim: o meu povo está sendo destruído, está perecendo, porque lhe falta o conhecimento, né? Perecer, ser destruído, tudo está relacionado a não vivermos aquilo que o Senhor tem, ou espera, ou preparou para nós, né? Aquilo que Romanos vai dizer como a vontade de Deus boa, agradável e perfeita, não é o que está acontecendo com o povo de Deus, não é o que muitas vezes está acontecendo conosco, porque algo não está acontecendo, porque nós não temos algo que nós precisamos, não estamos usufruindo, né, de algum recurso que Deus deu, ele está perdido, ou ele está guardado, ou ele está ignorado. Então, o motivo de perecer, ou de sermos destruídos, ou de, né, termos aí esse prejuízo, não está relacionado aqui ao diabo, não é porque o diabo é mais poderoso que Deus, não é porque, né, o mundo ou o pecado sejam assim tão poderosos ou irresistíveis, mas é exatamente porque existe algo que nós não estamos usando, não estamos usufruindo, não estamos tendo à nossa disposição, ou, né, usando como deveríamos. Gostaria então que você fechasse seus olhos e que fôssemos orar, colocar diante de Deus nossas vidas. Pedimos graça dele nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos reunir aqui em teu nome. Obrigado por aqueles a quem o Senhor trouxe até aqui, por cada irmão e irmã que estão aqui comigo nessa noite, que juntos celebramos ao Senhor.
peço, Deus, da Tua graça de uma forma especial, Senhor, para que ao compartilhar da Tua palavra, Senhor Deus, que realmente flua aqui aquilo que está no Teu coração para nós, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que nós necessitamos como igreja. Deus, que o nosso entendimento se abra nesse momento, que o nosso coração se abra nesse momento. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor, que traz luz, que traz vida, que Ele tenha toda a liberdade, Senhor, neste lugar, que Ele tenha liberdade nessa noite, que nós venhamos receber profundamente, poderosamente, da porção do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, assim nós oramos, na confiança, Deus, de que o Senhor está à frente de tudo. Ó Deus, o Senhor está à frente do Teu povo, o Senhor é o nosso pastor, aquele que nos conduz e prepara para nós, Senhor, o que nós necessitamos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, meus irmãos, quando se fala desse conhecimento, a referência aqui do que o profeta Oséias está dizendo, não é apenas o conhecimento intelectual, não é apenas a informação que muitas vezes nos falta. O que nos falta é muito mais além, é muito mais profundo do que apenas, né, o grego usaria a expressão logos, né, para dizer aquilo que é apenas conhecimento escrito ou intelectual. Mas o rema, que é uma revelação, é realmente algo que nós temos dentro de nós quando nós passamos a conhecer muito mais apenas do que as ordens, do que as ordenanças de Deus, mas os princípios, aquilo que está por detrás, aquilo que envolve e faz com que todas as coisas funcionem de maneira ordenada por Deus. Então é com base nessa revelação, é com base nessa manifestação de Deus através da sua palavra, é que nós vamos ser renovados e transformados para experimentarmos a vontade de Deus boa, agradável e perfeita, para não mais perecermos na mão do diabo, para não mais sermos escravizados e dominados pelo pecado, para que a nossa vida não venha tantas vezes trazer a nós a frustração, a decepção. E enquanto estava compartilhando com os irmãos acerca de maturidade no espírito, maturidade espiritual, né, e também durante esse período em que estive junto a um grupo de irmãos, estudando, né, fazendo um estudo bíblico, e retomaremos agora no final de janeiro a continuidade desse estudo. Uma das coisas que Deus falou ao meu coração a respeito dos extremos que existem na fé cristã, né? Como nós podemos enxergar ao longo da história da igreja, ao longo, né, da formação das religiões, das denominações, sempre visões extremistas, muitas delas, né, trazem assim uma oposição dura à outra, uma guerra, um conflito, né? Então são diferentes ideias, diferentes interpretações, diferentes linhas teológicas, né? E muitas delas realmente se tornam extremamente opostas, e às vezes nós ficamos confusos, não sabemos qual direção seguir, qual está de fato, né, em posse da verdade. E às vezes nós até ignoramos certos assuntos da Bíblia, né, com medo de tomar um partido, tomar uma posição, e depois descobrirmos que podemos estar enganados ou equivocados. Mas o que eu tenho aprendido é quando nós buscamos no Senhor, e buscamos com um coração sincero, um equilíbrio daquilo que a palavra de Deus nos ensina, né, nós vamos perceber que há como nós andarmos no meio de um caminho, né? Então, você imagine uma estrada, imagine um caminho à sua frente, e imagine que em cada lateral dessa estrada existe um buraco contínuo, né? Nós podemos chamar isso de vala.
existe uma vala, então a vala da direita e a vala da esquerda, por onde a água corre quando chove, né? Normalmente os caminhos são assim, para que a estrada não fique inundada, o caminho não fique inundado, então existem aquelas valas laterais, né? Aqueles buracos contínuos. Então imagine que você está dirigindo o seu carro por esse caminho e de repente você indo para a direita, você entra com as duas rodas na vala da direita. E aí você está andando naquela vala e aquela vala tá trepidando. Você percebe que isso não é bom, né? Além de repente um pneu furar ali, numa pedra, num pedaço de pau, alguma coisa que esteja ali naquela vala da direita, né? Você pode estragar o seu carro. Então você vira o volante para sair dessa vala da direita. E às vezes a força com que você vira esse volante faz com que você caia na vala da esquerda. E aí está lá, né, o seu carro andando agora por essa outra vala. E você sabe que se você não tiver atenção, se você não tiver equilíbrio, se você não tiver sensibilidade, você pode andar por um longo caminho da estrada, né, entre essas duas valas. Eu me lembro na fazenda do meu avô, é uma fazenda lá no Mato Grosso, perto da região do Sepotuba, uns 60 quilômetros de Barra do Bugres. Até Barra do Bugres é asfalto, e dali são 60 quilômetros então de estrada de chão, aonde os caminhões, ali as carretas, ao passarem, elas formam assim um buraco, e você com o carro literalmente tem que ficar andando com o carro assim, de uma vala para outra vala. No meio da estrada você pode sentar, você pode sentar o peito de aço num daqueles facões ali, e aí você fica atolado por muito tempo, né? Então você acaba tendo que trocar dessas valas. É bem essa imagem mesmo. Agora o pior ainda é que quando você talvez está dentro de uma dessas valas, ou da direita ou da esquerda, você vê um carro na vala contrária, oposta. E às vezes você fica julgando para dizer que a sua vala é melhor que a vala que ele está, né? Que a sua é certa e a dele é errada, que ele deveria seguir o mesmo caminho que você. E na vida cristã, irmãos, muitas vezes é uma ilustração bem semelhante ao que acontece. As pessoas, elas caminham para um extremo, onde eles entendem, interpretam a palavra de Deus de uma forma, e dessa maneira eles se fecham para julgar e dizer que a outra maneira é extremamente, né, errada, e que ela que está certa, e que, né, seguindo por essa vala, em algum momento, de repente algo pode acontecer na vida dessa pessoa e ela muda totalmente para outra vala. Então ela passa a defender a vala que ela está, né, e a julgar os demais. Assim é o que acontece, por exemplo, acerca da libertinagem e da religiosidade. Se nós olharmos para a vida cristã, se nós olharmos para a caminhada, pela história da igreja, nós vamos perceber muitas das vezes a igreja caminhando em uma dessas duas valas. Ou extremamente religiosa, extremamente fechada, extremamente, né, rígida, cheia de rituais, cheias de regras, ou em um outro momento com tudo liberado, tudo é bom, tudo é lícito, pode fazer, né? Esteja livre, a graça, né, abundante e barata. Então, na libertinagem, você ouve coisas como não precisa se preocupar, nada é pecado, você tem que aproveitar o melhor que a vida tem a oferecer, né? Deus quer te ver bem e feliz, afinal Ele criou você para ser feliz, não é? Então não se preocupe, viva a vida que Deus te deu, aproveite bem, né, os 90 minutos da partida. Do outro lado, na religiosidade, vai dizer que tudo é pecado, né? Tenha cuidado, não faça isso, não faça aquilo, não coma, não beba, não sorria, né? Cuidado, porque Deus está esperando só o momento que você vacilar
né? Para ele vir com a vara e te castigar, e te dar aquela surra. Então, né, tem no seu coração, porque o fogo do inferno está aguardando, né, por você. Só que ambos os casos, irmãos, são imagens distorcidas. São imagens em que o diabo realmente, né, conseguiu nos enganar, e andando em uma dessas duas valas, com certeza o que você vai viver estará muito distante da vontade de Deus boa, agradável e perfeita. Andando por qualquer uma dessas valas, as consequências, o prejuízo, né, o sofrimento desnecessário para as nossas vidas vai sempre ser algo ruim, algo que não é o que Deus tem para nós. E isso não é um problema apenas dos nossos dias hoje. Isso não é um problema apenas da distância das Escrituras. Já fazem 2000 anos que elas foram escritas, né? Uma boa parte dela tem bem mais de 2000 anos. E então, nas nossas limitações culturais, o momento em que a gente vive nos leva a ter dificuldades para compreender certas coisas, o que leva então a essas tão múltiplas interpretações. Mas até mesmo ali no surgimento da igreja, os apóstolos que viveram nos dias de Cristo, eles também enfrentaram muitas dificuldades em conduzir as pessoas pelo meio do caminho, em afastá-las das valas, tanto da religiosidade quanto da libertinagem. E é isso que eu gostaria de estar compartilhando com você nesses dias. Como a luta em que os próprios apóstolos tiveram contra, né, essas valas, para que a igreja andasse pelo caminho reto, pelo caminho certo, pelo meio do caminho, de maneira equilibrada, sensível, percebida, atenta, vigilante, de maneira cuidadosa, tanto com o zelo, mas também vivendo em graça. Como nós então podemos nesses dias viver isso também? Isso é possível. É possível nós vivermos uma vida equilibrada, uma vida que não fique presa a esses aspectos que as valas proporcionam. Só que a origem disso é muito anterior então aos apóstolos, e eu gostaria de compartilhar com você sobre essa origem. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, quando o pecado surge na humanidade. O pecado já existia. Se nós entendermos que Satanás, o inimigo de Deus, ele era a antiga serpente, ou ele possuiu, se encarnou, se transformou nessa serpente, conforme Apocalipse fala. Era ele que estava na pessoa da serpente no Éden. Ele já então era inimigo de Deus nessa época. O pecado já existia. Ele já havia se rebelado contra Deus e dado início, né? Mas na humanidade, o surgimento do pecado se dá no capítulo 3, versículo 1 a 5. Eu vou ler aqui primeiro na versão revista atualizada, e depois quero ver também em outras duas versões para a gente compreender um pouco algumas passagens. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, preste bem primeiramente atenção nessa fala, né, da serpente. Ela questionou que Deus disse que o homem não poderia comer das árvores do jardim. Estava sendo, né, negado a ele. Deus colocou ele num jardim onde ele poderia apenas ver, apenas contemplar, mas não comer nada, né? Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. E a mulher responde à serpente dizendo que não, que do fruto das árvores do jardim podiam comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então perceba que
A Eva contesta ao que a serpente tinha dito: não é isso não que você entendeu. As árvores do jardim podem sim ser comidas. Deus preparou e disse que nós poderíamos comer desses frutos, porém tem uma árvore que nela nós não podemos, nem comer, nem mesmo tocar nela. Talvez ela ainda poderia acrescentar algo, mas nem olha para essa árvore, viu? Talvez, quando a ordem foi passada por Deus a Adão, no capítulo 2, versículos 16 e 17, entende-se que a ordem seria dada, então, antes da mulher ter sido formada. Quem transmitiu a ordem, então, para Eva, teria sido Adão, E aí já teve, então, um acrescentares aí, porque, segundo fala Gênesis 2, 16 e 17, o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha só, Deus disse que de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, para Eva, ou Adão ou ela já acrescentou que não podia nem mesmo tocar, e que isso já nos mostra o que a religiosidade leva, a acrescentar, a colocar mais peso, ou mais, ou exagerar, ultrapassar, exceder a lei de Deus, a ordem de Deus, para que não morrais. Voltando lá no texto: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Não é isso que vai acontecer não, Eva, ignora. Não é isso que vai acontecer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, nesse mesmo texto, na revista, na NVI, no verso 1, quando a serpente questiona, ela fala assim: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Na Nova Tradução da Linguagem de hoje fala: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Então, nesse ponto, irmãos, nós podemos observar o surgimento da mentalidade da libertinagem. Por quê? Porque como assim? Como assim esse Deus cria coisas tão lindas, criam coisas tão belas, criam sabores tão distintos, prazeres que estão ali ao seu alcance, à sua visão, para você ficar só olhando, para você não desfrutar, para você não aproveitar? Que Deus é esse? Não, esquece isso. Na cabeça, na origem desta vala da libertinagem, nós podemos e devemos usufruir dos prazeres dessa vida, usufruir de tudo que a vida tem, de tudo que o mundo tem, de tudo que a criação de Deus tem a nos oferecer, de maneira livre, restrita, sem se preocupar. A vida é para isso. Deus é um Deus mau. Deus é um Deus que na visão, em que a libertinagem coloca, Ele quer colocar regras, Ele quer impor limitações. É um verdadeiro estraga-prazeres. Porque onde já se viu eu não poder fazer isso, eu não poder fazer aquilo, eu não poder ter uma segunda mulher, eu não poder ver o que eu gosto de ver, eu não querer comer ou beber o que eu gosto. O prazer toma o centro das nossas vidas e passa a dizer para nós que Deus é um Deus mau, porque Ele está atrapalhando o nosso prazer, atrapalhando o nosso viver. E já
dentro da visão religiosa, você percebe que o medo toma conta do coração das pessoas, e ela então passa a ficar aguardando aquele julgamento, aquela punição. Deus disse que eu vou morrer, Deus disse que eu vou morrer, eu não posso fazer isso, senão eu vou morrer, senão meus filhos vão morrer, senão minha casa vai ser destruída, senão meu carro vai estragar, as coisas vão dar certo, a minha empresa vai quebrar, eu vou ser mandado embora, eu não posso. Então ela fica todo momento com aquele medo, com aquele receio. Ela não obedece por amor, ela não obedece com paz no seu coração, ela simplesmente cria uma ideia de que se fizer algo de errado, se vacilar, se falhar, ela então vai ser punida, castigada. Então o que Deus falou não é suficiente, ela quer sempre acrescentar algo mais. Como eu disse, na vala da religiosidade, foi acrescentado aqui que não podia nem tocar no fruto. Mas o homem se desenvolveu a tal ponto que acho que hoje ele construiria uma parede, um muro, cercaria essa árvore, já que eu não posso comer dela. Então peraí, eu vou me proteger, eu vou fazer aqui uma fortaleza, um muro, colocar cerca elétrica, um alarme. Eu não sou capaz de conviver de maneira pacífica, de maneira tranquila, obedecendo a Deus. Se eu tenho um computador em casa, eu tenho que destruir ele, porque senão eu vou pecar contra Deus. Se eu estiver num lugar e as pessoas estiverem fazendo tal coisa, eu tenho que dar um jeito de sair dali, porque senão eu vou ser tentado. É claro que quanto à tentação e à fraqueza da nossa carne, nós não podemos confiar. O segredo vai ser esse mesmo. Enquanto você não tiver segurança da vitória de Deus na sua vida contra o pecado, é melhor sempre você se afastar. Mas o que acontece é que muitas vezes dentro da vala da religiosidade, nós olhamos para alguém que está vivendo de uma maneira equilibrada na vida dela e julgamos e condenamos essas pessoas. Dizemos que se ela não está vivendo no mesmo padrão que nós estamos vivendo, elas estão erradas. E nós não temos esse direito, irmãos, nós não temos esse poder de julgar. Então, como eu disse, dentro desse diálogo de Eva com a serpente, nós infelizmente temos duas imagens distorcidas a respeito de Deus, que uma onde ele é injusto e mau, porque cria coisas que não podemos desfrutar e prazeres que nos são proibidos, ou então que ele é um Deus mau que pune com morte e muita rigidez aqueles que desobedecem. Resultado: o pecado planta no coração do homem uma profunda desconfiança de Deus, leva o homem a ter de agir por si mesmo para se cobrir e defender, independente de Deus, cairá em uma dessas valas. Interessante que quando nós estamos aqui reunidos e temos um tempo de louvor, por exemplo, antes da celebração, irmãos, no meu ver, na maneira como eu entendo o porquê de nós cantarmos, o porquê de nós louvarmos, o porquê de termos tanta ênfase quanto à leitura da palavra, é porque são momentos como esse que nós podemos, combater essa semente ruim que foi plantada no nosso coração. Quando você está cantando aqui dizendo que Deus é bom, dizendo que Ele é maravilhoso, dizendo que o amor dEle é grande pelas nossas vidas, é quase como se você estivesse tomando uma dose diária de antídoto, porque lá no nosso coração, quando o pecado entrou, muitas mentiras, muitas imagens distorcidas foram então plantadas no coração do homem e nos acompanham. Se nós não buscarmos a Deus, se nós não tivermos momentos para meditar na palavra, para declarar a palavra, para confessar a palavra, para louvar, para adorar a Deus, essa semente pecaminosa, ela produz os seus frutos. E naquela hora em que nós estamos vivendo a nossa vida no piloto automático, é o que a gente acaba fazendo.
é o que acaba prevalecendo. Nossas escolhas acabam sendo influenciadas pelo tanto que a nossa carne está fortalecida. Enquanto nós louvamos e adoramos a Deus, é como se nós combatêssemos essas sementes ruins, esse veneno implantado por Satanás em nossas vidas. Ele perdesse força e o nosso espírito se fortalece. Na hora em que nós podemos fazer as coisas de Deus, nós acabamos tendo mais facilidade para decidir, escolher Deus, quando o nosso espírito está fortalecido. Por isso que é tão importante, por isso que nós insistimos tanto quanto a isso, né? E eu parei um exemplo aqui para dizer dessas valas. Nós estávamos lá na praia e bem em frente à casa que nós alugamos tinha uma igrejinha, né, dos irmãos fervorosos, pentecostais, e alguns deles eu vi assim, indo para a praia de calça jeans e vestido, sabe? Vocês acham que é uma roupa apropriada para banho, calça jeans? Ou vestido? Acho que não, né? Não acredito ser apropriado, mas qual é o motivo deles estarem vestidos assim? Infelizmente, estão influenciados pela ideia de que quanto mais eles cobrirem o seu corpo, quanto mais eles evitarem, né, a exposição do seu corpo, mais eles vão estar protegidos contra o pecado. Então existe um excesso de zelo, né? A vala está na religiosidade, mas aí tem aquele que então um dia sai de vala e resolve ir para a praia de fio dental, né? E tá lá o irmão com a família dele, né, totalmente na ideia de que agora tudo é livre, e eles podem então ir da maneira como querem, não precisam se preocupar. Então, se tem uma praia de nudismo, quem sabe a gente dá uma passadinha lá, porque, né, o homem não foi criado nu, né? Não é verdade? Adão e Eva não estavam nus no Éden, então se eu estou agora debaixo da graça de Deus, não preciso mais me preocupar com o pecado, que mal tem? Né? Que coisa terrível, irmãos. Não consegue viver um equilíbrio, não consegue andar pelo caminho e entender que a graça nos liberta para viver uma vida livre, mas nós devemos permanecer cuidadosos, zelosos. Então, precisamos viver por dentro de um caminho que é reto e que é prudente, e não dentro de valas. Se nós olhássemos para a vida de Jesus, como nós o veríamos? Um religioso ou um libertino? Como Jesus agia? Para os religiosos ele era libertino, não é verdade? E para os libertinos ele era religioso. Como eu disse, quem está dentro de uma vala, olha para o outro e julga, né, de maneira a vender onde está. Por exemplo, quando ele contesta acerca do sábado, os religiosos ficam totalmente enfurecidos. Onde já se viu? Jesus se dizendo judeu e não guarda o sábado? Seus discípulos colhem espigas, ele cura, ele faz coisas no dia de sábado, né? Mas aí você vê ele falando acerca dos mandamentos, e ele diz: olha, foi falado a vocês que não poderia adulterar, né? Mas eu digo que quem olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou, é pecado. Foi falado a vocês que não poderia matar, mas se você chamar alguém de tolo, você já cometeu homicídio, né? Então você percebe que Jesus, em alguns pontos, parece ser muito mais religioso, muito mais fanático, muito mais radical até, do que os outros religiosos que haviam nos seus dias. Mas, em alguns outros pontos, as pessoas vão achar que Jesus ele era liberal, né? Afinal de contas, ele comia com
com os pecadores, com os publicanos. Tem um texto aqui de Lucas 7, que fala uma coisa interessante, você não precisa abrir, mas do versículo 31 até o 35 de Lucas 7, fala o seguinte: Jesus terminou dizendo: com que posso comparar as pessoas de hoje? Com que elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça, um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento e vocês não dançaram, cantamos músicas de sepultamento e vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe, e vocês dizem: veja, este homem é um comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos, de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Então Jesus repreende as pessoas dos seus dias, porque elas eram extremamente julgadoras. Olhava para João Batista, que era extremamente consagrado, restrito, e dizia: está louco, esse cara é um fanático, ele deve estar endemoniado, olha o quanto ele é religioso, olha o quanto ele é, extremista, olha como a alimentação dele é restrita, olha como a maneira como ele vive, isso é um absurdo, julgavam que ele estava nessa vala da religiosidade, enquanto Jesus, comendo, bebendo, estando ali com pessoas que eles consideravam más, julgam ele como sendo um libertino, e Jesus diz: olha, vocês não entenderam, vocês não entenderam que nem eu estou dentro dessa vala da libertinagem, nem João Batista está dentro da religiosidade, vocês que estão em valas opostas nessas áreas, olham para nós e nos julgam. Porque se houve alguém, irmãos, que andou pelo caminho reto, se houve alguém que viveu um padrão excelente, um padrão perfeito, se houve alguém que conseguiu equilibrar essas coisas, foi o Senhor Jesus. Ele é o padrão, Ele é o exemplo para nós. Então, para nós vamos compreender que Cristo, então, foi alguém que viveu plenamente, sabendo dessas duas coisas, sabendo que não deveríamos ficar presos à religiosidade, porque não foi para isso que Deus nos criou. Ele é um Deus confiável, amoroso, cuida de nós, e tem todo o prazer em nos ensinar o que devemos ou não devemos. Se Adão e Eva tivessem consultado a Deus após a conversa com a serpente, você acha que Deus ficaria bravo deles terem conversado com a serpente? Eu acredito que não. Ele simplesmente chegaria e falava: filhos, olha, cuidado, porque a serpente está enganando vocês, ela está querendo seduzi-los e levá-los ao pecado. Ele teria prazer em mostrar a verdade a eles, mas antes disso eles preferem tomar a sua decisão sem consultar a Deus. Parece o caso de Josué, quando chega na terra de Canaã, mesmo já tendo uma ordem expressa de Deus que não deveria fazer nenhum tipo de aliança com o povo ali daquela terra, deveria expulsar os moradores daquela terra. O texto fala assim: não pediu conselho ao Senhor e já foi logo fazendo aliança com os gibeonitas. Isso, irmãos, é o que muitas vezes acontece nas nossas vidas. Nós temos dúvida de algo, temos dúvida se estamos certos, se estamos fazendo a coisa certa, mas não queremos parar para consultar a Deus, não queremos parar para ouvir de Deus a verdade, e Deus está simplesmente ali esperando essa nossa atitude, para que Ele venha, nos ensine, nos mostre a verdade, e nos proteja, e nos livre do mal. Então nós não precisamos ficar presos na religiosidade. Deus, estou com medo, será que se eu fizer isso vai ser errado ou não vai ser errado? Então pergunta, busca o Senhor para saber se está certo ou não, mas não fique dominado pela religiosidade, porque isso é destrutivo, isso nos atrapalha a viver o melhor de Deus, e ao mesmo tempo, não confie na libertinagem, não ache que porque Cristo pagou o preço do pecado, agora você pode se esbaldar, Porque infelizmente a consequência do pecado é terrível e destruidora.
mesmo para aqueles que são salvos, mesmo para aqueles que são redimidos. A consequência do pecado, ela é real, ela existe. Nós não podemos ignorá-la. Hoje eu não vou estar me aprofundando tanto a respeito dessas características, né, mais específicas de cada uma das duas valas e de outros textos que Paulo escreve, que vários outros escrevem, porque é muita coisa, é muito conteúdo. Mas eu quero pegar aqui um exemplo de Zaqueu, lá no livro de Lucas, capítulo 17, você pode abrir a sua Bíblia? Esse eu quero que você acompanhe comigo. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, Lucas 19. O anterior foi capítulo 7, né? Versículo 135. Então, equivoquei. Lucas 19. Vamos ler aqui do 1 até o 10. Bem? Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremetentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Então, num primeiro momento, o que acontece? Jesus, ele é julgado de que maneira? Como um libertino, como alguém que convive com pecadores, que está no meio de pecadores, né? Afinal de contas, Zaqueu, ele era o chefe, ele não era simplesmente um publicano. Os publicanos já eram vistos pelos judeus como pessoas más, pessoas ruins, porque eles eram do povo judeu, mas tinham uma função de cobrar os impostos e entregá-los a Roma. Quando eles faziam essas cobranças de impostos, eles não cobravam apenas o imposto que Roma exigia, eles cobravam algo a mais. É aquela famosa, né, taxa. Então, né, eu tenho que passar 10 para Roma, então você me paga 20, que 10 é meu, 10 é de Roma, entendeu? Então, veja que Zaqueu, ele confessa isso. Ele confessa, né, eu imagino quando ele fala que ia dar metade dos bens aos pobres e que ainda ia restituir 4 vezes mais quem ele roubou, é porque ele tinha muito dinheiro guardado, certo? Ele era chefe dos publicanos, então ele não era simplesmente um publicano, mas alguém que liderava. Ele era o cabeça lá. Se fosse uma operação como a Lava Jato, né, Então, perceba que o Zaqueu, ele tem uma experiência muito interessante, porque não é simplesmente Jesus foi lá na casa dele jantar, bateu um papo, ter uma conversa, saiu de lá e Zaqueu continuou da maneira como ele estava. Perceba que nesse ir de Jesus à casa de Zaqueu, ocorre mudança, ocorre transformação. Então,
Jesus não estava sem um propósito. Ele não estava convivendo com pessoas, né, que tinham essa má fama ou essa reputação simplesmente para passar o tempo. Ele tinha um motivo, ele tinha um propósito. Ele não estava na intenção ali de interagir com elas e deixar as coisas como estavam, mas levar a eles a salvação, levar a eles a transformação, apontar o pecado, o erro, a falha. Olha, Zaqueu, você está errado, você está roubando, você está mentindo, você está enganando, você está defraudando. Então Jesus era alguém que tinha zelo contra o pecado, sim. Jesus era alguém que sabia muito bem que Deus odeia o pecado. E isso, irmãos, é o que falta muitas vezes nas nossas vidas, quando nós vamos interagir com as outras pessoas. Nós muitas vezes não estamos salgando o mundo, não estamos sendo luz, nós estamos tolerando o pecado. Uma coisa é nós sermos religiosos e ofensivos, agressivos, antissociais, mas outra coisa é nós deixarmos a coisa livre, não fazermos diferença alguma. E isso é um sinal de libertinagem. Nós estamos compactuando com a libertinagem. Talvez você pense assim, mas eu não estou fazendo. Mas está de alguma maneira aceitando, apoiando, deixando as coisas acontecerem, não fazendo nada. Então Jesus é alguém que claramente, mesmo estando na presença de prostitutas, de homens e mulheres que eram pecadores, mas ao encontrarem com Jesus, essas pessoas mudavam de vida, essas pessoas eram transformadas em suas vidas. Nós precisamos vencer o pecado de tal maneira em que, mesmo dentro da graça e da liberdade de Deus, as pessoas sejam tocadas, sejam alcançadas, sejam mudadas. Você está no meio de pessoas que estão fazendo algo errado, pessoas estão, se embriagando na sua presença. Você não pode simplesmente achar isso normal e ignorar e deixar ele viver no pecado dele. Alguma coisa você precisa fazer nesse sentido. De alguma forma você tem que ser sal e luz naquele lugar. Eu tive uma experiência nesse sentido que foi para mim assim difícil nesses dias, mas eu precisei contestar uma pessoa porque ela estava ali no nosso meio e estava fazendo algo exatamente, sabe, nesse sentido. E no aspecto natural você quer tentar manter a socialização e a paz, não desgastar o relacionamento, deixar ela continuar no erro dela, ela que se vire, ela que vai prestar contas com Deus, e você fecha a boca. E lembra da passagem de Oséias? Meu povo perece porque falta o conhecimento, e porque tu, sacerdote, você não está abrindo a boca e falando o que deveria falar, então a coisa ruim está destruindo as pessoas ao seu redor. Não é preocupar apenas com a sua vida, é preocupar com as dos outros. Mas como eu disse, quando fazer isso, você não pode entrar na outra vala da religiosidade e começar a querer trazer para as pessoas um jugo, um peso, um fardo, e carregar elas de uma maneira em que ela não vai conseguir caminhar e que ela vai morrer. Então Jesus não foi alguém que naquele momento impôs as coisas para Zaqueu. Zaqueu, você tem que restituir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Jesus apenas compartilhou a sua mensagem, compartilhou o seu amor, e deixou que Deus tocasse o coração de Zaqueu, deixou que o Espírito Santo fizesse a obra dele, e por decisão de Zaqueu, é que ele fez o que precisava ser feito. Então Deus não impôs, Jesus não impôs um fardo de religiosidade sobre a vida de Zaqueu. Ele apenas confrontou o seu pecado em amor, e depois se alegrou e disse: olha, este é um sinal de que houve salvação na casa de Zaqueu, porque realmente foi uma obra não religiosa. Porque uma coisa interessante sobre a religiosidade, irmãos,
é porque ela tem santidade somente na aparência. Mas por dentro, a podridão está lá. E na aparência existe então aquela roupagem, aquela mudança, aquela transformação, mas é uma questão de tempo até que os frutos se manifestem. Ninguém consegue viver na vala da religiosidade e agradar a Deus. Então, não é isso que tem que mudar na vida das pessoas. Você não tem que mudar as pessoas transformando elas em pessoas religiosas. Você tem que apresentar Cristo a ela, você tem que conduzir ela pelo caminho de Cristo, para que o Espírito de Deus trabalhe. Mas tem que fazer isso de verdade, não é só falar que vai fazer da boca para fora e deixar acontecer, deixar rolar. Tem que investir tempo, tem que investir energia, tem que orar, tem que buscar a Deus. Como eu posso ajudar as pessoas que estão vivendo em libertinagem próximo a mim, que estão despreocupadas com o seu futuro, estão despreocupadas com a vida com Deus, estão na igreja e estão vivendo em libertinagem, ou estão no mundo em libertinagem? Como eu posso ajudar essas pessoas, mas sem conduzi-las de uma vala para outra vala? Essa é a chave. Este é o ponto central. Esse é o grande desafio que nós como cristãos temos, né? A verdadeira graça vai dizer que você precisa se arrepender dos seus pecados, receber o perdão de Deus e caminhar com Ele, juntamente com seus irmãos em Cristo, para que você seja transformado na imagem de Deus. Irmãos, esse é o maior dos sentidos de nós sermos uma comunidade de discípulos. Esse é o maior dos sentidos de nós nos reunirmos aqui regularmente aos domingos e também nas células, nos cursos e nos outros eventos. Porque andar longe dessas duas valas, andar pelo caminho reto, sozinho, é um trabalho extremamente difícil, complicado, eu diria impossível. Se você não tiver irmãos, se você não tiver pessoas que ajudem você a equilibrar o caminho, você acaba entrando por essas valas e se perdendo. Então, caminhar como igreja muitas vezes é desafiador, tem o seu preço, mas é extremamente necessário para nós, se nós queremos ser fiéis a Deus, se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos ajudar mais pessoas a saírem da libertinagem, mas também saírem da religiosidade, andarem pelo caminho reto. Nós precisamos dessa vida de igreja, nós precisamos de discipulado, nós precisamos de célula, nós precisamos de estudo bíblico, nós precisamos buscar a Deus, para que Ele nos conduza pelo caminho reto. Só assim nós vamos conseguir. E com isso eu queria ler com você Romanos 12, versículos 1 e 2. Dizer que não existe mágica nesse processo. É um processo sobrenatural, com o agir de Deus, mas que Ele está bem claro na palavra de Deus para nós. É possível sim, é o que Deus quer. É a forma como nós vamos experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o que fala aqui Romanos 12, 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A religiosidade vai dizer que nós não podemos ser libertinos, nós precisamos de mudança. Mas renovar a mente, experimentar uma verdadeira transformação, sem a ação do Espírito Santo, sem a ajuda de irmãos, é impossível. Se nós não nos dedicarmos, se nós não nos empenharmos, se nós não caminharmos juntos, se nós não caminharmos como igreja, se nós não buscarmos a Deus, nós não vamos conseguir experimentar. E quando eu falo sobre isso ser um processo, é porque a gente olha para o caso de Zaqueu e acha que foi uma coisa instantânea. Jesus chegou na casa dele, pá! Mudou a vida desse cara, acabou.
mudou tudo o que ele precisava. Eu não acredito nisso. Aquele foi o primeiro momento, aquele foi o primeiro passo, mas com certeza, irmãos, Zaqueu teve uma longa caminhada, até que ele restituísse todo mundo, até que, entendeu? Até que ele permanecesse firme, não retrocedesse, até que ele conhecesse plenamente a graça de Deus. A sua transformação começa ali naquele encontro com Jesus, mas continua processualmente durante a sua vida. Então, por mais que haja essas ações sobrenaturais, pessoas que eram viciadas no álcool e aceitam Jesus e de repente nunca mais colocam uma gota de álcool na boca, ou drogas, ou tantas outras coisas, viviam uma vida de... Existem, né, esses casos que são assim, instantâneos, no sentido de decisão, mas a transformação de vida, ela é processual. A consolidação dessa decisão é processual. A vitória sobre o pecado é processual. Por isso que o Senhor fala, tem que renovar a mente, tem que mudar a imagem do mundo, aquela imagem que o mundo já formou em você, tem que ser mudada. Isso é processual. Você não faz sozinho. Você precisa de irmãos. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa da graça de Deus. Não é na sua força. O religioso pensa que tudo ele consegue na força dele, porque ele é bom, porque ele lê a Bíblia muito, porque ele ora muito, porque ele faz isso, porque ele se veste bem, porque ele obedece todas as regras. Ele acha que na sua força ele é capaz de mudar a si mesmo e os outros. E Jesus vai dizer, hipócrita, sem Deus é impossível, sem depender de Deus, sem interagir com Deus. Para isso que o Espírito Santo nos foi outorgado, para que Ele pudesse habitar em nós e operar essa mudança de dentro para fora. Para isso que Ele nos fez parte de um corpo, onde Ele diz que um membro ajuda o outro, porque senão Ele não nos colocaria num corpo, Ele simplesmente faria para nós, né? É como se fossem casas isoladas, né? Não, Deus construiu um prédio, um edifício. Você faz parte de um edifício, irmão, você não é uma casa isolada. Você é um apartamento dentro do edifício de Deus. Se você é casa de Deus, você se compara a um apartamento dentro de um prédio, e não uma casa num condomínio, né, de maneira isolada. Você pode viver independente. Se você está dentro dessa realidade, não é isso que o Senhor tem. Eu gostaria de orar para nós encerrarmos e buscar o Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Nos ajude, Senhor, a enxergar primeiramente a maneira como estamos vivendo. Em que vala temos caminhado? Em que vala temos prevalecido? Às vezes em algumas áreas estamos na libertinagem, em outras áreas estamos na religiosidade. Talvez não estamos em uma só apenas. Mas mostra para nós, Senhor, há desequilíbrios em nossas vidas. Qual a maneira que temos procedido, Senhor, no nosso caminhar? Oh, Espírito Santo de Deus, traz luz, Senhor, ao nosso coração. Ajuda-nos a enxergar, Senhor, do que precisamos nos arrepender, Deus. Pois o Senhor está aqui. O Senhor está aqui nessa noite. O Senhor deseja, Deus, nos trazer perdão, nos trazer cura, corrigir as mentiras do diabo em nossas mentes, em nossos corações. O Senhor está aqui para renovar a nossa mente, para nos trazer a verdade que liberta, a verdade que transforma as nossas vidas, Deus. Oh, Espírito Santo, fala conosco nessa noite.
Vem, Senhor. Vem, ó Deus.